Fala, meu povo, retomando então o nosso raciocínio aqui da nossa aula sobre contratos administrativos, né, dando continuidade a essa disciplina maravilhosa de se lidar, e eu tenho certeza de que você está gostando muito, beleza? Vamos então, compreenda! Vamos falar sobre contratos administrativos. Estávamos falando sobre as cláusulas exorbitantes, não é verdade? E falando da segunda cláusula. Então, portanto, façamos algumas considerações sobre a segunda cláusula, que é justamente a cláusula da rescisão unilateral do contrato. É quando a administração pública, de forma unilateral, rescinde o contrato com o privado, com o particular, né? É claro que existem algumas situações que ele venha a dar causa, né, digamos assim, a esta rescisão, ou naqueles casos também em que não, né, na verdade a própria administração, fazendo uso, né, desta prerrogativa, dessa cláusula exorbitante, entende que é momento de se encerrar aquele contrato porque não tem condições de executá-lo até o seu final, né? Iniciou-se aquela quadra poliesportiva e aí aquele recurso, por exemplo, por conta da época em que foi celebrada a licitação e da época em que vai se concluir esta obra, digamos assim, né? O recurso financeiro ele não é suficiente para dar continuidade. E aí, é claro, faculta a administração, fazendo uso, né, desta prerrogativa, desta cláusula exorbitante, rescindir esse contrato sob o argumento do interesse público, bem como, né, tentando fundamentar aí de que o equilíbrio econômico-financeiro, né, o recurso financeiro não é suficiente, né, para concluir a obra. Tudo bem então até aqui? Pois bem, então vamos lá para a tela, acompanhem comigo. Algumas considerações sobre as cláusulas exorbitantes. Cláusula que nós estamos estudando é a rescisão unilateral, beleza? Pois bem, o que nos diz então? Olha, inadimplente o particular contratado, o poder público ele deverá assumir o objeto do contrato. Ou seja, se estiver inadimplente, veja aqui comigo, ó, inadimplente o particular, né, contratado, como assim? Muitas vezes acontece, vem comigo, ó, às vezes acontece o seguinte, o particular, quem contrata com o poder público, isso é a regra, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui para vocês, de repente eu tenho alguém aqui que seja servidor público, que cuida da área de licitação. Mas é recomendável que uma vez celebrado o contrato, a administração pública, ela passe a fiscalizar, ela passe a acompanhar esse procedimento. E um dos momentos que eu observo muito, principalmente eu vou tratar de prefeitura, né, onde eu presto assessoria. Nas prefeituras que eu presto assessoria, algumas delas eu observo o seguinte, que estas pessoas, elas não têm o hábito, digamos assim, a próprio secretário de administração, o pessoal responsável pela licitação, já peguei algumas, não são todas, tá? Não estou aqui a generalizar, mas não tem o hábito de cobrar as certidões, por exemplo, desta empresa. Se uma empresa participa de um processo licitatório nos idos lá de 2018, né? Ora, nós já estamos em 2021 e esta obra, é claro, ela ainda não foi concluída. Então, portanto, sempre que ocorre uma prestação de serviço e sempre que há uma emissão de nota fiscal, por exemplo, há a necessidade desta empresa, ou melhor dizendo, da prefeitura, né, ou do órgão, da entidade, não necessariamente e tão somente da prefeitura, apenas como exemplo, exigir ou cobrar digamos assim, da empresa para que emita a nota fiscal. Por que isso? Porque quando da celebração do contrato, a empresa estava em dia, a empresa estava ok, não é verdade? Ocorre que com o passar do tempo, querendo ou não, até mesmo por dificuldades financeiras, de repente esta empresa teve algum problema junto à Secretaria da Receita Federal, teve algum problema junto à própria Justiça do Trabalho, enfim, a necessidade, né, de que esta empresa apresente as suas certidões negativas para dar continuidade, o quê? Dar continuidade ao trabalho. E nós sabemos, eu já falei aqui, por exemplo, que em alguns casos, a própria súmula 331 do TST, ela diz o seguinte, que se o poder público não acompanhar, não fiscalizar a execução desse contrato e se esta empresa contratada simplesmente não honrar os seus compromissos, digamos assim, trabalhistas com seus funcionários, né, tudo indica de que numa eventual ação trabalhista, o município, a entidade ou o órgão público também será responsabilizado, né, digamos assim, de forma trabalhista, né, na seara do direito do trabalho, por conta da ausência ou da falta de pagamento.
Então perceba que, estando inadimplente este particular, né, o particular contratado, o poder público ele deverá assumir o objeto de quê, gente? O objeto do contrato. E isso o poder público ele pode assumir diretamente para dar continuidade, bem como, de igual modo, ele poderá também convocar o segundo colocado na licitação, tá certo? Então, portanto, existe essa possibilidade. Aqui nós estamos trabalhando na seara de que, na verdade, uma vez inadimplente o contratado, o poder público assume o comando. O comando é meu, certo, Caveira? Então veja comigo aí na tela. No estado em que se encontra, ocupar e utilizar o local, ou seja, o inadimplente, o particular, o poder público, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai assumir o comando no estado em que se encontra a obra, tá certo? No estado em que se encontra a obra, ele pode ocupar o quê? E utilizar o local das instalações, tá bom? Ocupar o local das instalações, pode fazer uso dos equipamentos, do material que se encontra lá e, de igual modo, do pessoal empregado, né? Ora, se na verdade, olha para comigo, se na verdade não houve, digamos assim, se na verdade não houve o pagamento por parte da empresa contratada, o poder público pode aproveitar esta mão de obra, executar, na verdade, aquela atividade, né, e remunerar essas pessoas. Não há problema algum, porque já existe, né, esta possibilidade aqui. É óbvio que houve um rompimento do contrato, né, de forma unilateral por conta do que o poder público, percebendo o engodo no qual ele estava se inserindo, falou, opa, peraí, então na verdade eu vou assumir o comando, né, para poder executar. E aí, galera, vocês que estão aí a fim de dar continuidade à execução dessa obra, vai lá no canteiro, né, secretário de obras e tudo mais, vai lá e fala, vocês estão a fim de dar continuidade aqui à execução da obra, agora quem vai remunerar, quem vai pagar para vocês é a prefeitura, ou é o estado, ou é a autarquia XYZ. Nós temos interesses em pronto, então vamos dar continuidade, eu vou continuar pagando e vou discutir, né, no outro ponto aqui com a empresa, né, na verdade, outras questões jurídicas no que diz respeito à espécie de danos. Vamos para a tela, veja comigo. Então ela pode assumir pessoal e empregados na execução do contrato, então, portanto, ela pode justamente fazer uso da mão de obra daquela empresa até então contratada. Necessários a sua continuidade, executar a garantia contratual. Galera, vem comigo, ó. O serviço público, na verdade, ele não pode parar. Você já ouviu isso, acredito eu, nas nossas aulas aqui, que ainda estamos iniciando, bem como acredito também que em direito administrativo lá atrás, direito administrativo 1, continuidade do serviço público. O serviço público não pode sofrer quebra de solução de continuidade, ou seja, o contrato, aquele serviço, ele deve estar sempre presente, eu não posso interromper. Imagine você chegar na sua cidade e o hospital está parado. Imagine você chegar na sua cidade, né, digamos assim, e não ter um serviço de atendimento médico. Pode até não ser, digamos assim, com todos os requintes, né, com toda a dignidade que o administrado precisa, porém vai existir, ainda que de forma singela. E é óbvio que o que se espera dessa prestação estatal no que diz respeito à saúde é que esse serviço seja um serviço bem amplo, bem generalizado, no sentido de poder atender a tudo e a todos que dali necessitarem. Não é verdade? Mas percebam que o serviço público não pode parar, não pode sofrer solução de continuidade, né? É isso que acontece nas greves. Quando acontece uma greve, por exemplo, o poder público fica maluco. Imagine aí a popó, né, os heróis, as polícias militares aí, polícia civil, simplesmente cruzaram os braços. Então, nesse sentido, o que acontece? A desordem chega, o caos chega. Então, são serviços essenciais. Eu, enquanto militar, sempre ouvi dizer, militar não pode fazer greve, né? Não vamos entrar nesta seara no momento. Isso aí vocês vão estudar direito de greve lá no direito constitucional. Aqui nós estamos tratando do direito administrativo e eu estou falando para vocês que, na verdade, o serviço público não pode sofrer solução de continuidade. Bacana? Venha para a tela, então. Executar, necessários à sua continuidade, executar a garantia contratual. O que é isso, na verdade? Aquela garantia que foi dada para a gente lá no início, né? Para justamente o quê? Ressarcir, digamos assim, a administração de eventuais prejuízos e dos valores das multas e indenizações. Percebam que multa e indenização são coisas distintas e eu vou explicar isso para você mais adiante. A ela devidos e reter os créditos decorrentes
do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Então, portanto, olha só, se a administração, vem comigo, veja bem, se você, ou melhor dizendo, se aquela empresa lá, faca cega, né? Aquela empresa que só dá trabalho pra gente, na verdade não conseguiu concluir a obra, o que vai acontecer, meu camarada? Você vai assumir o comando é seu, não é verdade? É. Existe garantia? Existe. Então nós vamos também tomar posse, tomar de conta desta garantia, né? Nós vamos assumir o comando, então, portanto, houve dano? Houve. Esta garantia serve para quê? Justamente para que possamos aí dar continuidade e a administração possa honrar os seus compromissos. Eu falei ainda há pouco, por exemplo, que se a empresa contratada não estiver pagando os seus funcionários, pode sim, por que não? A administração tem a posse desta garantia, desses recursos, vai lá e paga, né? Ora, não pode a administração, bem como a própria empresa contratada, locupletar-se ilicitamente, principalmente valendo-se de quê? Do suor e do sofrimento alheio, né? Daquele peão que está ali executando aquele serviço, aquela obra, trabalhando aí no sol ardente, escaldante aqui da nossa Bahia. Eu não sei na sua cidade, mas acredito que sim, né? Aí, de repente, esteja chovendo, tá uma coisa mais amena, mas aqui a coisa tá feia. Então, portanto, se trabalhou, há a necessidade de que a administração honre o compromisso, sob, é claro, de estar aí a administração pública se locupletando. Olha que palavra bonita, locupletamento ilícito, né? Pronto, já valeu a aula. Você vai chegar, vai sair, vai falar na rua, olha, eu aprendi que quando a administração deixa de pagar o seu funcionário, ela está se locupletando. Aí o cara vai virar, ó, um menino, um boizinho, vai virar para você e vai falar, pô, rapaz, mas você tá inteligente que só, não é verdade? Pois bem, é isso, né? Locupletamento é justamente quando a administração pública, ilícito, é claro, a administração pública deixa de remunerar aquele que devido, aproveitando assim desses recursos para si. Vamos para a tela. Então, portanto, todas essas medidas independem de quê? Da aplicação das penalidades cabíveis em virtude do descumprimento processual, contratual. Veja comigo, ó. Se uma vez acontecido esse tipo de conduta, né, inadimplente, aí digamos assim a própria empresa contratada, isso não há a necessidade, né, de se instaurar, eu diria assim, as outras penalidades como uma sanção, uma advertência, né, porque na verdade isso vai decorrer de quem? De um contrato administrativo. E aqui nós estamos tratando justamente da inadimplência, né, por parte do contratado, tá bom? Veja comigo então, vamos lá, vamos seguir adiante. Atenção, olha, nos contratos de concessão de serviços públicos existe uma lei específica que é a Lei de Serviços Públicos. Qual lei é essa, Marcos? Fala pra gente aí. É a Lei 898795, é a lei de concessão, ó, é a lei de concessão de serviço público, uma lei bastante importante, uma lei que você precisa estudar, né? Porque cai em provas de concurso, costuma cair na OAB, então peço a você encarecidamente, né? Sempre que possível, eu sei que a vida do acadêmico é uma vida corrida, mas durma menos, né? Como o professor meu falava, durma menos e estude mais, meu filho. Inclusive não cochila não, porque senão o cachimbo cai, você que está deitado aí, levanta, toma um café assistindo essa aula, beleza? Para que você possa entender melhor. A Lei de Concessão do Serviço Público é a Lei 898795, é a lei que nós empregamos aí, digamos assim, no âmbito nacional. E eu já sei que você já sabe, mas eu irei trazer aqui a diferença entre a lei nacional e uma lei federal. Você sabe? Ah, bem lembrado, garoto. Você é muito bom. É isso mesmo. A lei nacional é aquela que a gente aplica do norte ao sul, do leste ao oeste do país. É a lei nacional. A lei de licitações é uma lei nacional, é uma lei federal, é uma lei nacional. Por quê? Porque a sua extensão, embora seja de aplicabilidade de normas gerais, a sua feitura por partes da União, nós acabamos que aplicando-a em todos os entes federativos, lei nacional, o Código Tributário Nacional também, porque vai de aplicação do Oiapoque até o Chuí, de norte a sul, de leste a oeste. Mas existem outras normas, como, por exemplo, a Lei 8.112. A Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público, é uma lei federal ou é uma lei nacional? É uma lei federal. Por que isso? Porque, na verdade,
aplica-se a Lei 8.112, então somente aos servidores públicos federais. Você está sorrindo, mas é isso mesmo, é bom que você sabe, né? O professor só está aqui para relembrar um pouco mais, né? Para que não caia no esquecimento, até porque é conhecimento e é sem dúvida alguma, se algum dia você for questionado quanto a isso, você vai se lembrar dessas ponderações feitas pelo professor. Então, portanto, trazendo para a nossa temática da Lei da Concessão do Serviço Público, a Lei 8987 de 95, na verdade, de extensão nacional. Então, é a concessão de serviço público, venha comigo aí, acompanha na tela. A rescisão nos contratos de concessão de serviços públicos regulamentados pela Lei 8987 de 95, a rescisão por inadimplemento do particular é chamada de caducidade. Vem comigo de novo, ó. Bastante atenção quanto a isso. Isso não cai não em prova. Isso despenca, gente. Em provas, a diferença entre capacidade, ou melhor dizendo, caducidade, e encampação. Isso despenca em prova de concurso público, prova de OAB. E você vai aprender aqui hoje, não vai mais se esquecer, tá certo? Porque daqui a pouco, quem não tem dívida, quem não tem dúvida, tem dívidas, mas que marque para você. Então, portanto, veja comigo na tela. Em se tratando da concessão de serviços públicos, a rescisão por inadimplemento do particular, ó, tá aqui, ó, bonitinho em azul, ó, inadimplemento do particular. Quando o particular estiver inadimplente, nós teremos a figura da caducidade, ou seja, é o particular faca cega, né, que não cumpriu com a obrigação dele e acabou que dando o quê? Dando ensejo aí, ou descumprindo, né, digamos assim, o contrato, o edital da licitação, enfim, as normas pré-estabelecidas. Se ele deu causa a este inadimplemento, nós teremos o instituto da caducidade. Por outro lado, se ocorrer a inadimplência ou inadimplemento por motivo de quê, gente? Por motivo de interesse público, nós teremos a figura da encampação, ok? Então, portanto, nós teremos a figura da encampação quando o poder público, diante da justificativa, por conta de quê? De um motivado, digamos assim, né? Pelo interesse público, nós teremos aqui a figura da encampação. Visualizou? Copiou? Pois bem, se for o particular que der causa, o que vai acontecer? Nós temos a figura da caducidade. Se o inadimplemento ou o motivo, digamos assim, da rescisão decorrer de quê? Do interesse público, nós temos a figura da encampação. Vai cair em prova isso, preste atenção, bizu, beleza? Pois bem, vamos para frente. Temos então a terceira cláusula, né, que é a fiscalização na execução do contrato. Vem comigo. Olha só, gente. Fiscalização na execução do contrato, eu disse para vocês, não estou dizendo que em toda que seja regra, né? Em todas as prefeituras. E por que o professor fala de prefeitura? Porque é aquilo que o professor vivencia, então é mais fácil para eu poder aqui ilustrar para vocês, tá certo? Então, portanto, existem nas prefeituras aquilo que nós chamamos de setor de contratos, né? Pelo menos por onde eu já andei. Esta execução de contratos, existe a necessidade, nesse setor, existe a necessidade de ter quem? Um fiscal de contratos. Nós sabemos que o poder público, ele acaba aqui contratando de um modo geral, né? Com muita gente, são várias licitações. Então é importante que tenhamos o quê? Pessoas ali aptas a estarem fiscalizando esse contrato, a estarem observando esses contratos, para que não incorra em erro. Vocês não têm noção da quantidade de ação civil pública instaurada, ou melhor, ajuizada pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da União, pela AGU, né, pela Procuradoria Federal, em detrimento de vícios, né? E em direito nós sabemos, você sabe mais do que eu, doutor e doutora, de que vício nada mais é do que um erro, né? Um detalhe, uma parte técnica no direito, quando nós falamos que o contrato está viciado, é porque o contrato tem erro. Então os vícios, eles ocorrem, na maioria esmagadora das vezes, justamente em quê? Na execução do contrato e não na feitura da licitação, no processo licitatório, tá certo? Quando da execução. Por quê? Há digamos assim, como é que eu posso dizer para vocês, um ranço, né, na administração, eu diria, de que o contrato, a licitação, ela só tem problema, ou ela só merece ser vista ali, só no momento da licitação.
E depois de ultrapassado, as pessoas não têm o hábito de acompanhar a execução desse contrato. Muitas vezes, e não raro, isso acontece, é com frequência, a gente bate. Porque um contrato, por exemplo, vamos lá, um contrato de prestação de serviço, geralmente, ele tende o quê? A durar dentro do próprio ano, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro. Acontece que chega no mês de novembro, dezembro, o setor de contratos não se prepara e aí o contrato expira. Não se publicou o quê? O aditivo, tá certo? Não se realizou o contrato logo no início, não tem planejamento. Então, na verdade, cabe a quem? Cabe ao fiscal do contrato chegar e sinalizar, levantar a bandeirinha e falar: ô fulano, o contrato da empresa X está a expirar agora no dia Y, para que a administração possa acompanhar, possa fazer ou não um aditivo, para que tudo transcorra, porque depende da publicação. E quando isso não é feito, o que vai acontecer, gente? Vai dar problema, vai dar PT, papai. Então, na verdade, tem que ter essa atenção. O setor ou o fiscal de contrato, digamos assim, essa fiscalização dessa execução, ela é de suma importância. E eu tenho visto isso na prática, de que, na verdade, a maioria, ou grande parte das ações civis públicas decorre disso daí. Então é um gargalo. Fica aqui a deixa para que você, né, servidor público, esteja na frente aí, à frente da licitação de um determinado órgão, de uma determinada entidade, tenha uma atenção quanto a isso, né? A questão da fiscalização destes contratos, beleza? Veja comigo na tela então, vamos lá. Terceira cláusula, fiscalização da execução do contrato. A administração pública deve designar um agente público que ficará responsável pela fiscalização na execução contratual, aplicando penalidade e exigindo o cumprimento das obrigações pela parte contratada. Então veja que a administração pública, na verdade, ela deve designar quem? Um agente público. Ora, Marcos, um agente público, um servidor público, é isso que o professor quer dizer? Não, vem comigo. Né? Eu acho não, que quem acha não acha nada. Na verdade, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que o doutor, do que a doutora, sabe muito mais do que eu o conceito de agente público. Por quê? Porque, na verdade, Marcos não é concursado. A ideia que nós temos de que servidor público é tão somente o concursado. Percebam que eu coloquei aqui para você que é dever de quem? Nomear um agente público. Olha só, a lei, ela abrange o tanto quanto, porque quando eu falo em agente público, eu posso ter um servidor efetivo do quadro, eu posso ter um outro servidor contratado, eu posso ter um empregado público, eu posso ter, enfim, qualquer coisa que esteja ali, porque quando nós estamos falando de agente público, nós estamos falando em sentido lato, uma coisa macro, tá certo? Então, portanto, o poder público deve, é obrigação, é dever, deve nomear quem? Um agente público, para que esse agente público possa, sim, acompanhar ou ficar como responsável pela execução desse contrato, sacou? Copiou aí, farinha? Pois é, por quê? Para que não haja, né, digamos assim, inadimplemento, para que não haja deslizes cometidos pelo contratado e que passem despercebidos pela administração pública, dentre elas, principalmente, aquela que eu citei, né? O funcionário, ou melhor dizendo, o empregado trabalha, o camarada trabalha, o pai de família que está lá na ponta, né, lá no canteiro de obra trabalha e não recebe por conta disso, beleza? Tudo certo? Vamos para a tela então, vamos ver o que temos aqui mais adiante. Olha só, poder dever da administração, que não exclui a responsabilidade do particular, observe, ó, não exclui a responsabilidade do particular, venha comigo. Lá no quartel, né, a gente sempre existia aquela figura daquele camarada que sempre queria se dar bem, né? Tem gente, eu acho que na vida, de um modo geral assim, né? Tem gente que só quer se dar bem. Nós costumávamos chamar esse camarada de bobinho de marinha. É aquele cara esperto, né? O colega que tinha lá que não queria tirar o serviço. É o colega que só queria receber e quando tinha uma gratificação, queria receber a maior do que os outros. Na verdade, é o camarada que, se era a hora do rancho, na hora de a gente pegar o picado, ele queria estar sempre na fila para chegar primeiro, comer primeiro, pegar o melhor beliche. É o que nós chamávamos de bobinho de marinha. No dia que tinha uma missão que ele não podia ir, ele inventava uma dor e pegava um atestado médico. Pois é, aqui de igual modo, existem as contratadas, né, empresas que na verdade são aquelas bobinhas, né, digamos assim, na contratação com o poder público.
Então ela fala o seguinte, olha, já que eu não cumpri com o meu papel, você, poder público, não poderá também me exigir nada, porque você não cumpriu com o seu no que diz respeito à fiscalização. Você já viu aquela regra? É até no tênis, né? Jogo de tênis, jogo de cavalheiros, de que uma falta não anula uma outra falta? Pois é justamente isso. Se eu, poder público, errei, você, contratado, não pode tentar justificar o seu erro em cima do meu, a não ser que sejam situações conexas. Então, portanto, a sua responsabilidade de ter pago os teus funcionários, os quais eu não fiscalizei e agora estou recebendo aqui essa demanda trabalhista, não te exime do cumprimento ou dos reflexos de uma eventual condenação aí numa ação trabalhista. Você também vai pagar e eu, enquanto poder público, irei cobrar de vocês, tá certo? Pois bem, vamos lá então. Então lembre-se, um erro não justifica o outro, uma responsabilidade não exclui a outra. Vamos para a tela, veja comigo. O contratado deverá manter preposto, aceito pela administração no local da obra ou serviço para representá-lo na execução do contrato. Veja bem, aqui nós estamos falando no contratado deverá manter o quê? Um preposto seu. Gente, recentemente teve uma mega operação, envolveu a PRF, envolveu algumas polícias militares e tudo mais, sobre a fiscalização no transporte escolar. Tanto na parte da licitação, quanto na parte da execução. E eu digo isso por quê? Porque, na verdade, a própria CGU selecionava-se alguns municípios e vinha para cima para poder averiguar, para ver como é que estava. E nessas investidas, constatou-se que, por exemplo, o poder público, o município, ele não disponibilizava um fiscal para poder fiscalizar o cumprimento daquele contrato. Se todas as crianças estavam viajando, por exemplo, sentadas no ônibus, se estava ou não havendo, né, o transporte de outras pessoas que não fossem da rede escolar, que não fosse aluno ou professor, e isso não acontece, né? A gente sabe que aqui, principalmente nos municípios que eu conheço, não. Né? Naqueles municípios onde eu trabalho, isso não acontece, porque, na verdade, é dever do Estado acompanhar a execução desse contrato. Então, portanto, é dever do Estado verificar se, de fato, né, a empresa contratada, né, está ali prestando esse serviço, se tem alguém, moleque, senta aí, não levanta aí, a gente sabe que é difícil. Verificar, por exemplo, se existem todos os cintos de segurança, né, nos transportes escolares. Enfim, existem regras inerentes a este serviço. E como a gente sabe que isso, na verdade, não acontece, né, a gente tem que observar, e é aí que eu falo que está o gargalo, né, é justamente no cumprimento, porque o procedimento licitatório foi feito lá atrás, a empresa venceu, né, venceu a licitação e está executando. Se não houver esse fiscal de contrato para poder acompanhar essa demanda, vai dar PT sim, vai desaguar aí, provavelmente, se houver uma fiscalização, vai acabar resultando aonde? Vai acabar resultando numa ação civil de improbidade, né? O camarada lá, o condutor do veículo, ele está com a sua habilitação vencida e chega a galera da CGU, né, para poder averiguar. Quando chega lá, habilitação do senhor, não tenho, ficou em casa, esqueci, não pode, tá certo? Isso daí seria o quê? Papel do município, está ali através de um fiscal de contrato procedendo a esta fiscalização. Tá, mas aí a responsabilidade é somente do município, professor? Óbvio que não. A responsabilidade também é de quem? É do contratado, é da empresa. Lembra lá da regra do tênis, do jogo de cavalheiro? Uma falta não anula uma outra falta. A responsabilidade é dos dois juntos, é de ambos, beleza? Tudo certo? Veja comigo então. Então veja comigo na tela, ó. Se o não pagamento aos empregados não for fiscalizado pelo ente público, daí surge a responsabilidade por omissão, súmula 331 do TST, esta é a bendita súmula a qual eu venho batendo sempre. Responsabilidade, perceba aqui, ó, responsabilidade por quê? Por omissão. Vale ressaltar, como eu já disse para vocês, vem comigo, que para o Supremo Tribunal Federal teve a declaração, né, da própria, eu não me recordo, gente, eu prometo para vocês que eu vou pegar esse parágrafo para ler agora na próxima aula aí online para vocês indicar, né, que reconheceu a constitucionalidade do dispositivo aí na lei da licitação,
em que, na verdade, isenta, eu diria assim, a administração pública de toda e qualquer responsabilidade. Transferindo isso para quem? Transferindo isso, na verdade, para o particular. Porém, isso foi o Supremo, né? Quem disse, mas há uma briga entre Supremo e TST. O TST, por sua vez, entende que não. Ele falou assim, olha, eu não posso contrariar a decisão do Supremo, que é uma decisão vinculante, né? Então, portanto, a administração pública deve cumprir, os órgãos devem cumprir esta decisão. Por outro lado, o que vai acontecer? Se isso ocorre, né? Então, portanto, eu não teria como deixar na mão, eu diria assim, né? O TST falando, eu não poderia deixar na mão aquele que é mais frágil na relação de trabalho, que é justamente quem? O empregado. Então, se a empresa não pagou e a prefeitura, o Estado, a União não fiscalizou, em tese, ela foi omissa na execução desse contrato. Então, portanto, eu não estou tratando aqui no direito do trabalho de uma medida de verbas rescisórias, mas sim verbas reparatórias, tem um caráter indenizatório, tá certo? E aí, é claro, o poder público irá fazer o que? Irá fazer a aplicação, ou seja, ele será condenado a pagar, digamos assim, estas pessoas. Então, portanto, percebam que, na verdade, o que acontece? Se o poder público deixa de fiscalizar, deixa de acompanhar aquele contrato, via de regra, ele também, poder público, será responsabilizado, segundo o entendimento do TST, súmula 331. Para o Supremo Tribunal Federal, ainda que seja nestas hipóteses, o poder público não poderá ou não deverá ser responsabilizado. É óbvio que, é claro, que você como consultor jurídico, você como procurador do município, do estado ou da União, amanhã ou depois, você irá defender a sua bandeira pela não responsabilização do poder público. Afinal de contas, é dever de ofício. Se você não se enquadra nessa premissa, não enquadra nos seus preceitos aí de atuar de tal forma, é óbvio que, na verdade, a carreira correta para você não seria uma carreira de procurador, mas sim uma carreira de um juiz, de uma carreira de promotor de justiça. Beleza? Tudo certo? Então, portanto, eu espero que vocês entendam dessa forma e compreendam justamente esta disputa que existe, ok? Pois bem, gente, então, a produção está falando aqui para a gente segurar um pouquinho mais, né? Porque, na verdade, nosso tempo já está estourado, né? Ou passando aí, digamos assim, do tempo normal. Para não ficar aquela aula bem grande, a gente para por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, é Pai Bola, fui!